porque estavam brigando pelo mesmo nicho dentro da Assembleia de Deus. O Silas e o Marcos Feliciano. Marco Feliciano vem em suas redes sociais e ignora de vez Silas Malafaia. As pessoas gostando ou não, aceitando ou não, Pablo, você foi um vitorioso. Contrariando Silas Malafaia, Nicolas Ferreira vem em suas redes sociais e faz um parâmetro de Pablo Marçal. Já que o candidato Boulos estava sendo apoiado pelo presidente da República, gastou nada mais nada menos que 55 milhões do seu dinheiro. Já Pablo não teve tempo de televisão, nem rádio e também não usou dinheiro público. Após a derrota, Pablo Marçal dá uma entrevista, fala em quem vai apoiar e conta planos mirabolantes. Desculpa insistir na pergunta para ficar claro. 1.700.000 votos. Essas pessoas hoje, na sua visão, devem votar no Nunes ou no Boulos no segundo turno? E se você acha que essas tramas e traições entre líderes religiosos e políticos está no fim, você está redondamente enganado. Então, se você quer ficar por dentro de tudo o que acontece no meio gospel e também na grande mídia, se inscreva agora em nosso canal, ative o sininho e coloque para receber todas as nossas notificações, dê um toque no botão curtir, isso é muito importante, nos apoia. E sem muita demora, vamos ao vídeo. Depois da derrota de Pablo Marçal, a verdade é que Silas Malafaia apareceu em um culto em sua igreja, com um ar de vitorioso e de alguém que está com um dever cumprido. Confira. Eu recebi telefonema do governador hoje e do prefeito de São Paulo, dizendo para mim, pastor, se não é o senhor, isso já tinha acabado há muito tempo. Se a sua voz não se levanta, isso já tinha terminado há muito tempo. Se o senhor não se levanta e faz uma contenção, esse cara ganha no primeiro turno. Se esse cara ganhar, ele tem que ajoelhar para o senhor. Mas se tem alguém que contrariou Silas Malafaia, foi Marco Feliciano, que já teve arranca-rabos com o pastor Silas Malafaia há alguns anos atrás. Dessa vez, foi contrário ao pastor Silas Malafaia, apoiando Pablo Marçal, coisa que Silas Malafaia não gostou nem um pouco. E como uma espécie de alfinetada, sem citar nomes, Silas Malafaia, neste mesmo culto, citou entre linhas Marco Feliciano e disse que Marco Feliciano foi até a sua sala, tomou café, compartilhou algumas coisas sobre Pablo Marçal. Segundo a impressão de Silas Malafaia, Marco Feliciano saiu de lá entendendo o recado que o próprio Silas passou para ele, para não acreditar, não apoiar Pablo Marçal, e Marco Feliciano, na cabeça de Silas Malafaia, acabou fazendo ao contrário. Então, depois da derrota de Pablo Marçal, o próprio Silas Malafaia veio nesse culto e acabou dando uma alfinetada em Marco Feliciano, pelo fato de Marco Feliciano não ter concordado e nem ido na orientação de Silas Malafaia. Confere aí. Pastor, que aqui nesse púlpito, há poucos dias atrás, aqui, o senhor é como um pai. O senhor de vez em quando puxa minha orelha. E ali dentro, nessa sala, no café, por 1 hora, eu disse para ele, esse cara é isso, esse cara é assim, ele faz assim, ele opera assim, ele é mentiroso, ele é manipulador, é psicopata, por causa disso. Obrigado, pastor. E o cara grava um vídeo olhando para a rede social e ainda usa a palavra minha para me desmerecer. Então, depois dessa alfinetada de Silas Malafaia para Marco Feliciano, o próprio Marco Feliciano também veio em suas redes sociais e mostrou para Silas Malafaia que, apesar da derrota de Pablo Marçal, ele não vai deixar de apoiar Pablo Marçal, e falou isso que você vai ver agora. Confere. Mensagem para Pablo Marçal. As pessoas gostando ou não, aceitando ou não, Pablo, você foi um vitorioso. Você chegou chegando, mostrou sua força, sua garra, sua inteligência, o seu magnetismo pessoal, mostrou a sua influência, mostrou a sua coragem e, é claro, que como jovem que é, não podia acertar tudo. No ímpeto, acabou deslizando, cometeu erros, pediu desculpa por alguns, será responsabilizado pelos outros, mas nada que te impeça de continuar, de liderar, de sonhar, de ousar, de inspirar. Todo o processo traz maturidade. Eu fico pensando, Pablo, se você com 45 dias pautou a política nacional, dando vida e audiência àqueles debates anteriormente enfadonhos e cansativos.
Se com apenas 45 dias você, Pablo, enquadrou jornalistas que eram acostumados a lacrar entrevistados e acabaram sendo eles lacrados, envergonhados e ficaram desesperados. Se você com 45 dias assustou seus adversários que fugiram de debates e usaram a força judicial com processos executados na calada da noite, na velocidade da luz, para lhe arrancar e conseguiram a sua ferramenta de comunicação. Tudo isso, Pablo, sem dinheiro público e ainda enfrentando forças descomunais de alguns, a crueldade nítida de outros e cá para nós, aquela maldita inveja, Pablo, que todos, mesmo negando, tiveram e ainda tem de você. Se você enfrentando o governo do estado e a prefeitura da maior capital do país, enfrentando o ódio de toda a esquerda, conseguiu, Pablo Marçal, a façanha de conquistar 1.719.274 corações, Pablo. Não foram só votos, foram corações. Você teve apenas 1,43% menos votos do que o primeiro colocado. Se com 45 dias você fez tudo isso, imagina o que pode fazer você em 2 anos. Articule, converse, lidere. Só há uma palavra para te dizer. Você foi um vitorioso, você é um vitorioso. Pablo, você tem o meu respeito, a minha admiração e as minhas orações. Prossiga, meu irmão. Foi uma honra lutar ao seu lado. E agora, é nos unirmos aí contra o consórcio comunista do Brasil, como você bem disse. E unidos, venceremos em nome de Jesus, querendo Deus, a esquerda, nesse segundo turno no estado de São Paulo. No nosso vídeo passado, nós vimos o pastor Silas Malafaia comentando sobre o crescimento dos desigrejados. E não somente ele comentou o crescimento, mas ele também criticou esse movimento. Ele só não falou que o que faz esse movimento crescer e a cada ano vem crescendo mais são as próprias atitudes de pessoas como ele mesmo, Silas Malafaia, Marco Feliciano, o próprio Caio Fábio, esses líderes e gurus evangélicos que frequentemente nós estamos falando e vendo notícia sobre atuações deles, não somente no seio da igreja, do movimento gospel, mas também nesses conchavos políticos, como nós estamos vendo aqui agora. E se você acha que os bastidores do meio evangélico é diferente dos bastidores das ações e das atuações políticas, você está redondamente enganado. Eu até ouso a dizer que os bastidores do meio gospel ainda é pior, porque ele costuma vir maquiado de religiosidade, maquiado de espiritualidade, e sempre vão colocando o nome de Deus e de Jesus no meio. E eu vou dizer para você, meu amigo, se você não tiver estrutura, não entra nesse meio, porque o sistema é bruto. Não entra não, não entra sem instrução não, meu jovem, no profissional senão você se lasca. E se você acha que o apoio de Marco Feliciano a Pablo Marçal é porque ele acha que Pablo Marçal é o melhor candidato para a Prefeitura de São Paulo, isso pode até ser verdade, mas a verdade é que tem muito interesse por trás disso. Interessante é que o próprio pastor Caio Fábio tem uma história muito parecida com Marco Feliciano, de que quando Marco Feliciano chegou até ele para conversar em particular, Marco Feliciano pensou e falou uma coisa, mas pelas costas de Caio Fábio, Marco Feliciano acabou fazendo algo totalmente diferente. Confere aí. O Marcos Feliciano passou aqui na minha casa e implorou para eu lhe telefonar para o senhor recebê-lo. Será que o senhor recebe o pastor Marcos Feliciano? Essa é a história. Eu falei, tá bom, generoso, diz para ele ligar de novo. Aí o secretário ligou a 3ª vez. Aí eu falei, tá bom, marcamos uma data. Eles vieram aqui, cafezinho da manhã. Ele assentou-se aqui, o secretário dele, onde o senhor está. Aí ele começou a chorar as mágoas dele, que o Silas tinha feito o Jabes tirar a reunião de segunda-feira à noite que ele tinha lá no Bom Retiro, e que estava lotada já de gente, mais do que as outras reuniões, e que o Silas foi colocando ciúme no coração do Jabes, dizendo que a reunião de segunda estava mais forte do que as outras, e que só estava fortalecendo o Marcos Feliciano, e os dois eram desafetos, porque estavam brigando pelo mesmo nicho dentro da Assembleia de Deus. O Silas e o Marcos Feliciano. O Marcos foi a galera mais jovem. O Silas com as importâncias mais bigodais dentro da igreja, mas brigando pelo mesmo nicho ali dentro. Aí ele começa a me contar a relação dele com o Silas e o Jabes. Polícia Federal no meio, chantagem, grampo telefônico,
mulheres pagas para dizerem coisas, segundo ele, uma menina não sei de onde está paga para dizer que teve um caso comigo que não foi verdade. Ele nem sabia o que eu sabia. Função dos 900. Ainda não tinha chegado aí. Aí vão as histórias de delegacia, meu irmão. Fraternidade de delegacia. Aí foi o secretário dele ali ouvindo. Aí chorou. Aí me disse, eu, pastor Caio, estou aqui para lhe ouvir. Porque o senhor é um homem de Deus que inspirou a minha vida toda. Aí o que ele ouviu de mim? Só pancada. Não nele. Nessa história inteira, nesse esquema inteiro, eu disse, meu amigo, não há ninguém que viva para isso, que preserve a sua alma. Não existe evangelho nisso. Não há ninguém que entregue a sua alma a isso e continue a ter evangelho no coração. É simplesmente impossível. Você está querendo colher uvas de espinheiros. E falei a história de como essas coisas são para ele. Ele chorou igual um bezerro desmamado, o secretário dele ali vendo. Quando acabou, era por mim, eu estou oprimido, cheio de gente querendo me perseguir, o Silas quer acabar comigo. Ele só veio aqui me falar da desgraça dele. E eu orei por ele, depois me deu um beijo, pediu para tirar uma foto e disse, eu posso voltar outra vez? Eu digo, claro, liga antes e aí vem. Nunca mais. No dia seguinte, eu começo a receber e-mail. Por que o senhor recebeu o Marcos Feliciano? Eu digo, mas esse povo está pior do que a CIA. Eu não avisei a ninguém. Por que o senhor recebeu? Porque ele foi lá no site dele, botou uma foto dele abraçada comigo, que naquela hora era interessante. Ele chega, botou no site dele. Aí um monte de gente me escrevendo. Da Assembleia de Deus, era um monte de gente assim, obrigado, pastor, que maravilha. Pensavam que eu estava indo para a Assembleia de Deus, porque eu estava com uma foto com o Marcos Feliciano. E os outros grupos me recriminando. O que o senhor está fazendo com esse safado? Comedor de meninas, não sei o que, está anarquizando o rapaz. Eu respondi, a minha resposta foi aquela do cego de nascença, né? Para os fariseus. Um homem chamado Marcos Feliciano me telefonou, pediu para eu atender, eu atendi, ele conversou, saiu, foi e eu fiquei. Só isso que eu disse. E os do Caminho da Graça que me escreveram querendo saber por que eu tinha recebido, eu digo, mano, desculpa, eu recebi ele porque um dia eu te recebi. Isso mesmo. Porque um dia eu te recebi, qual é a diferença? Então, matei a história aí. Por isso não me admiraria que ele que esteve há 3 meses atrás aqui dizendo que o Silas queria pegá-lo, que estava botando gente, polícia, investigador e tudo para anarquizar e acabar com a vida dele. E ele se defendeu fazendo um dossiê que um delegado federal amigo dele, Marcos Feliciano, fez contra o Jabes, porque o Jabes o chamou na sala dele, segundo ele, para fazer a ameaça final e dizer para ele sumir de tudo. E aí ele levou um irmão que era um delegado, também presbítero, sei lá o quê, disfarçado, e depois que recebeu o ultimato, o sujeito se levantou e jogou a papelada na frente da cara do Jabes, e segundo ele, o Jabes teria ficado assim, branco como essa folha. E o assunto acabou para sempre. Então, meu mano, é troca de dossiês. Ficam trocando dossiês. Por isso eu digo para você, vote em quem você quiser, apoie em quem você quiser, mas, por favor, não tenha político de estimação, porque a probabilidade de você se decepcionar é muito grande. Agora, quem acabou dando um tapa de luva em Silas Malafaia também foi Nicolas Ferreira, a qual o pastor Silas Malafaia tinha um grande apreço. E também não foi na orientação de Silas Malafaia, não comprou o discurso de Silas Malafaia e também apoiou Pablo Marçal. E o próprio Nicolas Ferreira veio em suas redes sociais e fez aí um parâmetro da derrota de Pablo Marçal e de tudo que ele pensa. Confere aí. Em primeiro lugar, é um tanto quanto curioso ver que a diferença entre Boulos e Marçal foram de apenas 50 mil votos, já que o candidato Boulos estava sendo apoiado pelo presidente da República, gastou nada mais nada menos que 55 milhões do seu dinheiro, teve tempo de televisão e rádio. Já Pablo não teve tempo de televisão nem rádio e também não usou dinheiro público e ficou apenas 50 mil votos. Teve suas redes bloqueadas no começo, depois suas redes também banidas. Isso aí são apenas fatos. Enfim,
Ah, e antes que eu me esqueça, e segundo turno, Nicolas? Com relação ao Nunes e ao Boulos, eu vou cumprir a minha promessa. Eu não vou fazer igual o pessoal do MBL, que é covarde, e no segundo turno, entre Lula e Bolsonaro, pregou voto nulo. Eu não. Eu vou cumprir a minha promessa que eu disse desde o começo da campanha, que era contra o Boulos, no segundo turno, eu tô junto com qualquer um. Então, no segundo turno, é óbvio, um dever moral, a gente tem que apoiar o Nunes. E o Boulos, né, que sempre coloca aí como defensor dos pobres, anda de Celtinha na campanha, mas também anda de jatinho. Foi a campanha mais cara de 2024, ou seja, o que você vai fazer com essa informação, eu não sei. Mas é algo que não pode ser meramente esquecido. Afinal de contas, foi o que eu disse, estou trazendo aqui fatos e não somente opiniões. Lá vai mais fatos. Bolsonaro em 2024 rodou mais de 140 cidades. A pergunta é, cadê o Lula? Isso é um fato importante a ser levantado, até mesmo porque os dois filhos do Bolsonaro, Carlos e Renan, foram os mais votados nas suas cidades. Ou seja, mesmo o Bolsonaro inelegível, ele conseguiu aí ser uma força motora pelo Brasil muito maior do que o atual presidente da República. Mais um fato aí. O PL, de fato, teve uma arrancada muito grande esse ano nas eleições de 2024, diferentemente da esquerda, do PT, que de fato fez aí menos da metade das prefeituras e das cidades em volta aí do Brasil. Contudo, todavia, entretanto, o que eu vejo que foi o maior vencedor aí, de fato, continua sendo o centro. O PSD, por exemplo, fez 888 cidades. É inacreditável. Eu quero dizer com isso que a direita avançou sim e muito, mas ainda temos uma longa caminhada para poder, de fato, construir um Brasil que a gente deseja. E por fim, as eleições municipais de fato são importantes, mas lembre-se, para quem está dizendo que, nossa, tiramos o PT de tudo, o PT já era, meu amigo, não é bem assim. Até mesmo porque eles continuam tendo tudo, né? Mídia, judiciário, escola, universidade, produção cultural, literária, Hollywood, pipipi, popopó, tudo. O brasileiro precisa parar de pensar somente de 2 em 2 anos e começar a não somente ser pró e contra e ser torcida, mas começar a analisar todo o cenário. Esse cenário é aqui, a gente precisa não somente focar os nossos objetivos na época da campanha eleitoral, mas também ocupar todos os espaços, porque isso de fato fez com que a esquerda chegasse ao poder e permanecesse. E por fim, peço para que você não desanime, até mesmo porque na vida não é sobre somente vitórias e derrotas, mas sabe na verdade quem vence, quem permanece. Permaneça. Tem um Brasil inteiro que depende da gente. Depois da derrota de Pablo Marçal, vários memes surgiram na internet e um deles é "não vai ter segundo turno". Uma frase muito forte e impactante de Pablo Marçal, quando ele entendia que ele ia ser vitorioso no primeiro turno. Só que, contrariando a sua própria perspectiva, o próprio Pablo Marçal teve que dar uma entrevista. Falou em quem vai apoiar e também falou dos seus planos futuros. Eu quero terminar esse vídeo dizendo algo muito simples para você. Votar é um ato de cidadania. Escolher entre candidato A ou B é a liberdade de escolha e de expressão de cada um. E eu e você precisamos respeitar. Achar que algum homem vai mudar a história do país, eu particularmente já acho uma utopia. Então o meu conselho para você é: escolha o seu candidato, apoie o seu candidato, vote, mas viva a sua vida. Corra a sua corrida, o seu propósito, como se tudo dependesse exclusivamente de você. Dessa forma, a decepção é menor e você tem a quem cobrar se algo der errado lá na frente. E antes da gente terminar esse vídeo, eu quero dar um breve recado aqui para você. Confere. A internet é um futuro que chegou. Há 10, 15, 20 anos atrás a gente falava que muitas coisas iam acontecer por causa da internet e hoje isso é uma realidade. Mas o que vem acontecendo? A internet é um lugar onde as pessoas conseguem maquiar muita coisa. E principalmente você que ainda não conhece o outro lado da internet, quando você vai comprar um curso, você acaba dando mais atenção para um guru desses de marketing digital. Às vezes ele aparece num carro importado, às vezes ele aparece gravando e por trás dele tem uma mansão, muitos carros na garagem, ou por trás dele tem um jato, ele tem as melhores roupas e ele fala com você que se você comprar o curso dele, você vai ficar rico da noite para o dia. E aí vai acontecer com você o que aconteceu comigo. Eu comprei um curso de marketing digital, vendo esses gurus da internet, e acabei perdendo o meu suado dinheiro com um curso que não entregava o que prometia. Agora já se passaram 6 anos, hoje eu já trabalho pela internet,
Eu tenho 3 canais e eu ganho dinheiro com esses 3 canais pela internet, fora as vendas digitais que eu faço também pela internet. Não ganho rios de dinheiro não, mas eu já consigo me manter trabalhando só pela internet. E para não deixar você cair nesse conto do guru que eu caí quando eu iniciei também aqui na internet, eu escrevi um livro que é um guia e ele vai te ensinar passo a passo para que você possa identificar o falso guru e não cair no conto do guru assim como eu caí. Como eu não sabia nada, eu perdi mais de 3 mil reais comprando cursos que não me ensinou nada. Agora a boa notícia é que você não vai passar por isso como eu passei. Você vai vir na descrição desse vídeo, também no primeiro comentário desse vídeo. Eu vou deixar lá o link desse guia. Você vai clicar no link, vai pegar o seu guia e eu tenho certeza que lá na frente você vai lembrar de mim e vai me agradecer.